A maioria dos cristãos acredita que a cura é uma questão de sorte. Talvez Deus cureie, talvez não. Mas as Escrituras dizem algo radicalmente diferente. Nos próximos minutos, mostrarei 13 provas irrefutáveis de que a vontade de Deus de curar é tão clara, tão garantida, quanto a sua vontade de perdoar os pecados. E temos uma prova extra que pode surpreendê-lo. Mas precisamos começar com o Salmo 103, porque é uma declaração tão simples e direta. Assim como declaramos com confiança a vontade de Deus de perdoar, também devemos entender a sua vontade de curar. Isso não é uma questão de desejo humano, mas de revelação divina. Vamos agora examinar 13 provas bíblicas sólidas que afirmam a benevolência de Deus para com a nossa saúde e bem-estar. Número 1. Considere o Salmo 103, uma poderosa declaração da bondade de Deus para com seus filhos. Este salmo lista meticulosamente os inúmeros benefícios que o nosso Criador nos concede. Ele nos lembra da sua infinita compaixão e provisão. Significativamente, os dois primeiros benefícios mencionados são o perdão de todos os nossos pecados e a cura de todas as nossas doenças. Essa combinação não é coincidência, ela revela a abordagem holística de Deus para nossa redenção. Ele atende simultaneamente às nossas necessidades espirituais e físicas. Número 2. O livro de Deuteronômio, capítulo 28, descreve vividamente a maldição da lei, que incluía todas as doenças e aflições debilitantes possíveis. Essa maldição representava as consequências da desobediência, trazendo sofrimento e separação da bênção de Deus. Contudo, Gálatas 3:13 declara uma verdade gloriosa: Jesus Cristo nos redimiu dessa mesma maldição. Seu sacrifício na cruz abrangeu todos os aspectos da maldição, incluindo as enfermidades e doenças que afligiam a humanidade. Fomos libertos do seu poder. Número 3. Mesmo sob a antiga aliança, Deus demonstrou sua vontade de curar, como vemos em Êxodo 15:26 e Salmo 105:37. Deus prometeu livrá-los das doenças dos egípcios se obedecessem, e revelou seu nome, sua própria natureza, como o Senhor que te cura, e seu povo experimentou cura milagrosa de enfermidades. Não havia uma única pessoa enferma entre eles enquanto obedecessem à aliança de Deus. No entanto, a nova aliança, estabelecida pelo sangue de Cristo, é infinitamente superior. Ela se fundamenta em promessas melhores, não na obediência humana, mas na obra perfeita e consumada de Jesus. Se a cura era prometida na antiga aliança, quanto mais agora. Número 4. O Antigo Testamento frequentemente apresenta prenúncios, ou tipos, da obra redentora de Cristo. Em Números 21, a serpente de bronze erguida em uma haste prefigurava a morte de Jesus, oferecendo cura àqueles que a contemplassem. João 3:14 confirma essa poderosa conexão. De forma semelhante, 2 Crônicas 30 narra a cura de pessoas por Deus durante a Páscoa, um profundo exemplo de expiação. O cordeiro que foi imolado representa Jesus. Esses exemplos demonstram que a cura física estava intrinsecamente ligada aos atos redentores de Deus muito antes do Calvário. Número 5. Jesus sempre considerou a doença não como a vontade de Deus, mas como uma obra opressora do inimigo. Atos 10:38 afirma que Jesus andava por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Isso revela a origem do sofrimento. Em Lucas 13, Jesus encontrou uma mulher paralítica havia 18 anos e identificou explicitamente sua condição como estar presa por Satanás. Ele a libertou, demonstrando sua autoridade sobre as forças das trevas que causam doenças. Número 6. Num poderoso encontro registrado em Marcos 2, Jesus curou um paralítico para demonstrar visivelmente sua autoridade para perdoar pecados. Ele vinculou a manifestação física da cura diretamente ao perdão. A conclusão de seus pecados estão perdoados foi levante-se e ande. Essa mesma autoridade, tanto para perdoar pecados quanto para curar os enfermos, foi posteriormente transmitida aos seus discípulos. João 20:23 confirma essa transferência de autoridade, capacitando os crentes a continuarem a sua obra.
Número 7. Jesus não reservou o ministério da cura para alguns poucos escolhidos, ele incumbiu todos os seus discípulos de curar os enfermos. Mateus 10 e Lucas 10 registram claramente essas instruções, enviando-os com autoridade divina. A ide em Mateus 28, 18 a 20 inclui o mandamento de fazer discípulos e ensiná-los a obedecer a tudo que Jesus ordenou aos seus primeiros discípulos. Isso estende o mandamento de Jesus de curar os enfermos a todos os futuros discípulos. Marcos 16 confirma ainda que a cura dos enfermos é um sinal que acompanhará todos os que creem. Número 8. O caráter de Deus é imutável, ele não muda. Em Êxodo 15, 26, ele se revela como o Senhor que te cura, um nome que resume a sua própria natureza. Este não é um atributo temporário, mas uma verdade eterna. Jesus, sendo a representação perfeita de Deus, curava consistentemente todos que vinham a ele ou eram levados a ele, movido por compaixão. Suas ações demonstravam perfeitamente o desejo imutável de Deus de trazer plenitude e restauração à humanidade. Número 9. Algumas filosofias, como o gnosticismo, propõem uma falsa separação, sugerindo que o físico é inerentemente mau e apenas o espiritual é bom. A Bíblia chama esse ensinamento de anticristo. É contrário à verdade da encarnação de Jesus e ensina que a criação de Deus é ruim. As Escrituras ensinam que Deus cuida da pessoa por completo, corpo, alma e espírito. Ele nos criou como seres integrados, e sua redenção abrange todas as partes da nossa existência. A própria ciência confirma isso. Paz, alegria e amor influenciam poderosamente a saúde física e a longevidade, assim como a ansiedade, o medo e o ódio. Uma falsa dicotomia entre redenção física e espiritual é anticientífica e herética. Ela abraça a visão de mundo que serviu de base para a negação da encarnação de Jesus pelos gnósticos. Número 10. Isaías 53, um capítulo profético sobre o Messias sofredor, afirma literalmente que Jesus carregou nossas dores e enfermidades. Essa profunda verdade revela a natureza abrangente de sua expiação. Ele levou sobre si as nossas fraquezas. Mateus 8, 16 a 17 confirma que Jesus os curou a todos em cumprimento desta profecia. Fala claramente de dores e doenças literais, não meramente figurativas. Jesus tomou sobre si as nossas doenças, assim como tomou sobre si os nossos pecados, providenciando redenção completa. 1 Pedro 2, 24 diz: pelas suas feridas foste sarados. Número 11. O próprio Jesus declarou: quem me vê, vê o Pai. João 14, 9. Ele é a revelação perfeita e exata do caráter, da vontade e dos desejos de Deus para a humanidade. Sua vida é a nossa janela mais clara para o coração do Pai. Ao longo de seu ministério terreno, Jesus curou todas as pessoas que o procuraram em busca de cura. Esse padrão consistente demonstra inequivocamente o desejo de Deus de curar, sem exceção. Número 12. A palavra grega sozo, geralmente traduzida como salvo ou curado, possui um significado muito mais amplo no Novo Testamento. Ela inclui resgate em situações reais, libertação, preservação, paz, significativamente, cura física. Por exemplo, Efésios 2, 8 diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas Marcos 6, 56 usa a mesma palavra, sozo, quando diz que todos os que tocaram em Jesus foram curados. Essa verdade linguística indica que a salvação, em seu sentido bíblico mais pleno, é holística. Ela se aplica a todo ser, espírito, alma e corpo, e não meramente a uma transação espiritual. A redenção de Deus é abrangente. Número 13. Jesus era a montanha que cresceu e encheu toda a terra na profecia de Daniel, e a igreja é o corpo de Jesus na terra. Abacuque 2, 14 diz que a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus como as águas cobrem os mares. A natureza do reino de Deus é sempre expansiva. Jesus ordenou a seus discípulos que continuassem sua obra e disse: é melhor para vocês que eu vá. Se a cura cessasse,
as águas da glória de Deus teriam que estar recuando após a ascensão de Jesus, em vez de inundar a terra, e a montanha da profecia de Daniel teria que estar diminuindo, em vez de crescer. Seria pior para os discípulos que Jesus partisse, em vez de ser melhor como Jesus disse, e eles não poderiam mais dizer, Deus está conosco. Negar que o Espírito de Cristo habita em seu corpo, a Igreja, para continuar suas obras é doutrina anticristã, uma negação da encarnação de Jesus nos dias de hoje. Curar os enfermos era uma das principais atividades de Jesus e uma manifestação inegável e poderosa do reino de Deus irrompendo no mundo terreno. À medida que o reino de Deus avança, vemos pessoas sendo curadas. Bônus. As Escrituras associam misericórdia à cura e à libertação. Em Mateus 9, 27, 2 cegos seguiram Jesus dizendo, tem misericórdia de nós. Os evangelhos incluem múltiplos exemplos disso, e Filipenses 2, 27 nos conta como Deus teve misericórdia de Epafrodito, curando-o quando ele estava tão doente que quase morreu. O Salmo 103, 8 diz que Deus é abundante em misericórdia, e o versículo 11 afirma que a sua misericórdia para com os que o temem é tão grande quanto a distância do Oriente para com o Ocidente. O Salmo 136 declara repetidamente que a sua misericórdia dura para sempre. O Salmo 85, 5 promete que Deus é rico em misericórdia para com todos os que invocam o seu nome. Estas e muitas outras promessas bíblicas referentes à misericórdia de Deus também se aplicam à cura. Isso não estava no meu artigo original, mas percebi que omiti. Por favor, me avisem nos comentários se eu deixei passar alguma outra prova bíblica da vontade de Deus de curar. Conclusão. A cura não é um aspecto periférico da fé cristã, é parte integrante, presente em toda a estrutura do Antigo e do Novo Testamento. Desde as antigas alianças até o ministério de Cristo, Deus revela consistentemente o seu desejo pela nossa cura. As Escrituras falam com a mesma clareza sobre a vontade de Deus de curar, assim como sobre o seu desejo de perdoar e libertar-nos do pecado. As evidências bíblicas da vontade de Deus de curar são extremamente claras e impossíveis de negar. Essas provas, extraídas diretamente da palavra inspirada de Deus, pintam um quadro consistente de um Deus que deseja nossa plenitude. Seu caráter, suas alianças, seu Filho e seus mandamentos apontam para a cura como sua intenção divina para seus filhos. Embora reconheçamos que desafios e questionamentos possam surgir sobre por que alguns cristãos permanecem doentes, vamos abordar estes assuntos em outros vídeos. Por ora, vamos estabelecer firmemente esta verdade fundamental: a vontade de Deus é curar. Que esta verdade fortaleça a sua fé, encoraje o seu coração e dê poder às suas orações. Sem uma revelação clara da vontade de Deus, não há base que nos permita crer, perseverar, combater o bom combate e permanecer firmes na palavra de Deus, como a Bíblia ordena. Abrace a plenitude da obra redentora de Deus em sua vida. Adoraria ler seus comentários. Inscreva-se para receber testemunhos sobrenaturais e conteúdo bíblico que desafia o status quo religioso e ajuda você a viver na glória de Deus todos os dias.